Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria nos encontramos em mais um Laudate Omnes Gentes, Louvai todos os povos, nosso podcast semanal de cantos e meditações seguindo a liturgia que a Santa Igreja nos propõe. Já vamos nos aproximando do primeiro domingo da Quaresma e neste ano celebramos o ciclo B da nossa liturgia, meditando sobretudo o Evangelho de São Marcos. O primeiro domingo da Quaresma é quando nós meditamos a tentação de Nosso Senhor no deserto, quando ele ali foi rezar durante 40 dias e ali praticou seu jejum. Mas antes de falarmos propriamente da realidade das tentações, prestemos atenção à primeira leitura que a Igreja nos propõe nesse ano. Nós vemos a aliança que Deus faz com Noé após o grande dilúvio. Aqueles que foram salvos foram aqueles que ouviram o chamado de Noé e se refugiaram na arca. A arca essa que vai ser mencionada na segunda leitura da primeira carta de São Pedro, onde ele nos recorda que a arca agora é o batismo. Através dessa arca nós também somos salvos. Desde o início da Igreja, os santos padres enxergam na Arca de Noé uma prefiguração da Igreja, ou seja, dentro da Santa Igreja de Cristo, nutridos com os sacramentos, recebendo sua doutrina, nós encontramos a salvação, porque nós encontramos a verdade que é Cristo, presente em sua Igreja, da qual ele é cabeça do corpo místico, como nos lembra São Paulo na carta aos Efésios. Mas é interessante notarmos que essa igreja propõe as práticas quaresmais, as quais me refletíamos no último podcast da quarta-feira de cinzas. Jejum, esmola e oração. No Evangelho de São Marcos, nós podemos ver com menos detalhes a tentação de Cristo. Ela vai ser mais detalhada no Evangelho de São Mateus. Mas prestemos atenção logo no início do Evangelho. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. É o Espírito Santo que nos conduz, meus irmãos, à oração, assim como conduziu a Cristo. E se Cristo teve essa necessidade de se recolher em jejum e oração num deserto afastado do barulho do mundo, quanto mais nós não devemos também fazê-lo e imitar seus passos, imitar seu exemplo. Pois muito bem, nós, na nossa humanidade frágil, somos limitados, temos várias desordens, o que facilita as tentações na nossa vida. Mas Cristo era Deus e homem ao mesmo tempo. Era perfeitíssimo, plenamente equilibrado e organizado. Se ele foi tentado, é por uma coisa óbvia, mas que nós não paramos muitas vezes para refletir, e hoje em dia escutamos muito pouco. Se Cristo foi tentado é porque existe um tentador, que é a antiga serpente Satanás. Aquele que tentou nossos primeiros pais no jardim, também tenta a Cristo no deserto e tenta-nos a cada um de nós nos desertos da nossa vida, nas nossas dificuldades. E ele age em 3 grandes áreas, como nos recorda a primeira carta de São João: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Prestemos atenção, meus irmãos, e isso podemos observar com muita clareza comparando o capítulo 3 do livro de Gênesis e o capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. A primeira tentação, tanto para Eva quanto para Cristo, que o demônio propõe, é a tentação do prazer, pois Eva vê que o fruto da árvore era bom para comer. E diz a Cristo: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Pois muito bem, nós temos a fraqueza da nossa carne, e o demônio conhece muito bem, então vai nos tentar com os prazeres do alimento, os prazeres carnais, os prazeres da preguiça. Para combater tudo isso, o remédio que a Santa Mãe Igreja nos propõe, o jejum, aquilo que mortifica a nossa carne e dá mais força para a nossa alma combater e resistir às tentações. A segunda tentação da concupiscência dos olhos é muito clara na tentação de Eva, pois a Escritura diz que o fruto lhe era agradável aos olhos.
Pois muito bem, uma vez que o olhar foi desviado para aquilo que é criado, para aquilo que é criatura, Eva se esquece de seu Criador. Uma vez que sua atenção é desviada do único necessário, ela quer possuir aquele fruto para si, a fim de se satisfazer, a fim de ter alguma segurança. O remédio, então, meus irmãos, que a Santa Igreja nos propõe, aqui para a concupiscência dos olhos, é a oração. Voltarmos nosso olhar para Deus nosso Senhor e percebermos nele o único necessário, o nosso refúgio e a nossa proteção. A terceira tentação que o demônio propõe é a soberba da vida, é o poder. E nós podemos ver como ele age com Eva, sugerindo a ela que se comesse do fruto, seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. E para Cristo, ele propõe que Cristo se prostrasse e então daria a ele domínio sobre todos os reinos da terra. A solução que a Santa Mãe Igreja nos propõe, o remédio para combatermos a soberba da vida, é a esmola, que nos tira do nosso mundinho, dos nossos problemas, tão exagerados aos nossos olhos, e nos faz entrar em contato com o sofrimento do irmão, com aquele que padece, com aquele que tem problemas muito maiores que os nossos, e ao nos levar à caridade, também nós ganhamos muito, pois combatemos em nós essa vontade de poder e autossuficiência. 3 são as tentações: tentação do poder, do prazer e do ter. E 3 são os remédios: jejum, esmola e oração. A Santa Mãe nos ensina, mas percebamos ainda um último ponto, que Eva dialogou com a serpente, conversou com a tentação. Cristo rebate a tentação com a palavra de Deus e expulsa o demônio. Vade retro, Satana. Vai-te, Satanás. Que saibamos combater as tentações que o demônio nos sugerir e lutarmos bravamente para perseverarmos na nossa vida de oração, na nossa busca pela santidade, corrigindo nossos vícios e imperfeições. Mas gostaria de encerrar nossa meditação sugerindo o canto. Ao invocar-me o meu servo, hei de ouvi-lo. Canto este baseado na antífona de entrada do primeiro domingo da Quaresma. Lembremos-nos, meus irmãos, daquilo que nos diz Santo Afonso Maria de Ligório, que a oração é o meio ordinário para alcançarmos as graças de Deus. Quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. Porque nos momentos de tentação, nós não combatemos com nossas próprias forças, nós não somos pelagianos, mas se vencemos, é o nosso esforço combinado com a graça de Deus. E por isso Santo Afonso nos recorda que devemos nos recomendar a Deus nos momentos de tentação para que Ele nos dê a força necessária para resistirmos. E, tendo presente esse nosso dever de recorrer a Deus, no refrão do nosso canto nós temos a sua resposta. E essa resposta nos enche de esperança, sabendo que poderemos contar com seu apoio e sua ajuda. Ao invocar-me o meu servo, hei de ouvi-lo, e a seu lado estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa e dias plenos. Que o Senhor nosso Deus seja nosso amparo e nossa salvação, que confiemos nele, lembrando-nos de que a nossa proteção está em seu nome, do Senhor que fez o céu e fez a terra. E que, amparados no exemplo de Cristo, que venceu a tentação no deserto, nós também possamos lutar bravamente ao longo dessa Quaresma, usando das 3 armas e remédios que a Santa Mãe Igreja nos propõe. Uma boa e santa Quaresma, meus irmãos, cantemos. Ao invocar-me o meu servo, hei de ouvi-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa e dias plenos. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa e dias plenos.
Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Ao invocar-me o meu servo hei de ouvi-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa e dias plenos. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa e dias plenos. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Ao invocar-me o meu servo hei de ouvi-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa e dias plenos. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa e dias plenos. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Ao invocar-me o meu servo hei de ouvi-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa e dias plenos. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa e dias plenos.